Olá, eu sou Camila. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala Pocha! O mês de agosto, além de ser o mês da visibilidade lésbica, também é o mês de aniversário do Fala Pocha. A gente tá fazendo 2 aninhos. E pra comemorar isso, a gente tá soltando um episódio por semana. Então, corre pra escutar. Oi, eu sou Camila. Oi, meu nome é Jéssica. E esse é mais um... Fala Pocha! Não só isso, em edição aniversário, né, amiga? Estamos nesse mês belíssimo de agosto, Hoje vai ser uma festa. fazendo 2 aninhos de muitas convidadas maravilhosas, de muitas aventuras. E se ainda não viu a websérie, vai lá, que ela também tá completando um aninho de vida esse mês de agosto, né? Pois é, já tem um ano, meu Deus. Mas então, amiga, o que é que a gente vai falar hoje? Qual é o filme escolhido? Seguindo a programação de aniversário, a gente vai pra década dos anos 2000 agora. O nome do filme é Desejo Proibido. E eu vou dar a sinopse agora pra vocês. Em 3 épocas diferentes, histórias de adversidades relatam casos de discriminação contra a homossexualidade feminina e acompanham as mudanças ocorridas durante esse período. O filme foi dirigido por 3 diretoras, Jane Anderson, Martha Coolidge e Anna Hatch. Eu sei que 2 delas são queer, mas uma eu não sei. Mas isso é importante saber, porque isso influencia muito no olhar, né? É uma coisa que a gente vem sempre discutindo aqui, essa questão de como, quando a produção é dirigida ou produzida e realizada por mulheres, principalmente mulheres queer, mulheres lésbicas ou bissexuais, o olhar, ele influencia muito, né, amiga? Concordo, amiga. E o que eu acho muito interessante em Desejo Proibido, né, nessa abordagem que as diretoras fazem, é que você consegue se identificar com todas as fases, né? Tipo, a mais antiga, que é 1961, que são as 2 senhorinhas, é um medo que eu acho que provavelmente muitos LGBTs que não são casados têm sobre isso, né? Porque, principalmente pra gente na adolescência, isso me veio, assim, dessa sensação de não poder visitar a pessoa, sabe? Até quando eu tava, tipo, minha primeira namoradinha, eu também tive essa sensação de deve ser muito ruim você não poder, nesse momento tão complicado, você não poder nem ver, né? E eu acho que muitos homossexuais tiveram esse drama na vida, né? De viver uma vida toda com a pessoa e depois ter essa história e essa vivência apagada, como que acontece com Abby e Edith, né? Porque simplesmente o sobrinho da Abby chega e quer vender a casa e tal. E sendo que as 2 construíram juntas. Em tese tá só no nome da Abby, mas é das 2, sabe? Tipo, Edith morou ali o tempo todo. E aí você vai vendo também esse desrespeito, né? Com as coisas e com a memória delas. O jeito que, tipo, eles vão simplesmente tomando conta de tudo aquilo e além de perder a mulher, ela perdeu a vida dela também, né? Que tá muito relacionado também, não só com as memórias, mas ali era o lar delas, sabe? Que elas construíram com tanto cuidado durante todos esses anos, assim. E isso pra mim é bem forte, assim, é uma coisa que eu pensava muito, assim, na adolescência, de como deve ser ruim, sabe? Assim, eles escolheram um período, né? É o primeiro recorte, né? Porque são 3 recortes dentro do filme. E esse de 61 é interessante porque eles constroem essa relação de 2 mulheres lésbicas mais velhas, né? Já com uma idade avançada e como elas vindo do cinema. Inclusive, elas estão vendo um filme de 61, que é quando se passa a história, que também tem uma abordagem um pouco complicada, né? Que é o filme chama Infâmia. Retratam personagens que são delatadas, né? Como se tivessem uma das alunas dela na escola levanta a questão de que elas são lésbicas e isso aí acaba com a vida delas. Isso é o filme que tá passando em 61 e elas estão vivendo a vida delas em 61. E é meio que engraçado ver esse espaço, né, de tempo entre a representação durante esses anos, né? Porque essas senhorinhas vivem a vida delas em 1961 numa casa que elas pagaram juntas, que elas construíram a vida delas juntas, mas ao mesmo tempo, quando elas estão no espaço público, elas precisam se distanciar, né? Criar um espaço em que elas são só amigas. E é muito, muito pesada a cena do hospital, em que consola uma outra mulher que tá lá no hospital esperando
marido teve um infarto, pede pra pessoa avisar ela, né, que se acontecer alguma coisa, e ela passa a noite no hospital. A Abby, que é a companheira dela, morre durante a noite e ninguém avisa ela, não deixam ela encontrar com ela, não deixam ela ver o corpo dela. Realmente, assim, uma das coisas que levou a mim e Tailândia a casar oficialmente no papel foi muito isso, assim, esse receio de mesmo hoje em dia a gente não ter determinados direitos garantidos, né, em relação a essa convivência que a gente tem, que para além dessa estrutura do Estado, né, se não, infelizmente a gente precisa do Estado para garantir determinados direitos. Sim. E aí muitas pessoas lutaram para ter esse direito, mas é muito triste pensar que tanta gente passou por isso, né? E uma vida toda tendo que oprimir o afeto também, né? Que é muito sobre isso, da privação da demonstração de afeto, né? A Abby vai se aproximando nessa cena do que elas estão assistindo Infame, tem esse detalhe, né? Que ela vai, tipo, se aproximando de Edith, e aí elas escutam um barulho no cinema e elas, tipo, se afastam de novo e mudam a postura, sabe? É meio que um medo de que esse segredo seja descoberto. E aí eu fico pensando também que isso era muito comum, né, na época, e não necessariamente deixou de existir, porque, principalmente para as pessoas mais velhas, ainda é muito difícil falar sobre isso, né? Hoje, assim, pra gente, né, jovens, entre muitas aspas, é muito mais fácil lidar, assim, com os nossos desejos e nossas escolhas, né? Mas eu entendo total, assim, na época que seria muito difícil, e o risco, né, delas também sofrerem algum tipo de violência por terem esse afeto. Uma coisa que ficou na minha cabeça em relação a esse recorte, eu lembrei muito do filme Nós Duas, que já é uma representação de mulheres mais velhas, né? Mas que não, por exemplo, hoje em dia já se consegue fazer cenas de toque, de troca de carinho e afeto, e até sexual, com mulheres mais velhas de uma forma natural, assim, né? Não criar uma dificuldade nessa imagem, né? Um pouco também por causa de você pensar, 2000 já, mas é 20 anos atrás. Das 3 histórias, é a única história que não traz isso, né? Você não traz essa representação de mulheres mais velhas num espaço de sexualidade que existe, né? Que não é uma coisa... E tem muito a ver também com o próprio olhar de Hollywood sobre as mulheres mais velhas, né? Que é uma discussão que tem até hoje de atrizes incríveis que não são mais chamadas para papéis de destaque por terem envelhecido. Então, eu acho muito interessante, porque uma das coisas que aconteceu é que eu assisti esse filme tem um tempo já. E aí, quando eu vi essa parte de 72, eu ficava, nossa, isso realmente aconteceu? A parte histórica, né, do movimento feminista, dessas jovens já na mesma casa, e isso é o link entre as 3 histórias, né? As 3 histórias se passam na mesma casa. 10 anos depois que Edith e Abby moraram lá, né? Um grupo de mulheres lésbicas ou bissexuais estão ali naquele ambiente, feministas e tal. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o elenco dessa parte. Michelle Williams, Natasha Lyonne. Nunca Fui Santa, né? Porque as duas estão no outro filme. Sim, sim. E isso aí, foram bem próximos, né? Tipo, um ano depois, ó, ela lá de novo com a mesma temática maravilhosa. E a Natasha Lyonne, a gente sabe, ela é queer, ela tem todo um papel e um discurso e um posicionamento histórico, né? E a gente sabe da vida dela pessoal. Mas eu acho interessante a Michelle Williams, que tá num outro filme, né? Mas isso de escolher papéis é muito importante em Hollywood, a gente sabe. Que às vezes as atrizes não escolhem determinadas coisas ou não se posicionam, às vezes pra não ficar estigmatizada, né? Só personagens de um determinado jeito, só de outro. E eu acho muito legal, porque até hoje a Michelle Williams é muito ativa e muito política, né? Em relação à questão dos salários, quem vai representar, de personagens que ela tá fazendo e tal. E, tipo, nessa sequência, a gente também tem a Chloe Savage, que faz a Amy. Foi muito interessante escolher esse recorte, né? Porque esse anos 70 é justamente o período em que o feminismo tá muito em voga nas discussões, as mulheres estão realmente... Lá nos Estados Unidos tem a segunda onda do feminismo, né? Que chega e aí você vê justamente essas mulheres que estão brigando por espaço e por serem respeitadas por quem elas são dentro dos espaços, excluir mulheres lésbicas das discussões ou tirar as pautas dessas mulheres lésbicas da discussão do feminismo, né? E aí você falando sobre isso das pautas, também tem essa exclusão dessas mulheres mais masculinas e também essa necessidade de colocar essas mulheres em caixinhas que não as pertencem, né? Principalmente com o caso do personagem da Chloe, isso é muito pesado, aquela cena que ela finalmente vai visitar as amigas, ela já tá meio tensa, né, por saber que as amigas são feministas, e isso é uma coisa que a Amy
se sente muito incomodada, e aí é o momento também que eu me sinto incomodada pela Amy. Porque pra gente que, tipo, não performa essa feminilidade toda e tal, é muito complicado quando a gente nosso gênero é confundido, sabe? Porque em momento algum a gente disse, não, a gente quer ser tratada no masculino. Só que quando acontece isso, eu acho que o mais chato, né, no filme também é o fato da Amy estar desconfortável e as meninas continuarem fazendo isso, sabe? E achando graça, assim. E pra mim a maior agressão é quando falam da roupa dela e ainda insistem pra que ela vista outra blusa, sabe? Isso é uma agressão muito pesada, assim, sabe? E você vê quando a Amy fala que foi uma coisa que ela foi construindo aos poucos, né? O jeito que ela se sente bem, como ela se sente bem no espelho, como ela se sente bem com ela. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que a Linda fica impressionada como a Amy é segura de si, né? Mesmo a Linda também questionando às vezes essa performance da Amy, ela começa a entender também. Pra época, né, começo de anos 2000, já trazer essa discussão sobre performance de gênero, eu acho super válido, assim. Porque é justamente de onde vem esse lugar de discussão, né? De determinações de o que é ser mulher dentro dos espaços. E vai muito para transfobia e para outros problemas de discussão que afetam diretamente as pessoas, os indivíduos que estão vivendo e existindo da forma como lhes cabe ou eles querem. Criando novos tipos de opressões, né? Que é opressões de performance de gênero. Realmente, a Amy, desde o começo, você vê, tipo, velho, que mulher foda. Ela chama pra dançar e tal, porque o jeito que elas se olham, né, é muito intenso já, assim. E a Linda já tá, até dá, tipo, zig nas amigas pra continuar lá e sair com a Amy, assim. O que eu acho pior é essa necessidade de colocar elas na caixa heteronormatividade, né? Que aí, tipo, como ela performa o masculino e você performa o feminino, vocês são um casal hétero. E, tipo, é bizarro, assim, essa definição delas, né? Não, e tem aquela parte do final também, né? Eu acho legal aquele final no aspecto específico, porque assim, quando o curta termina, não é que a situação tá resolvida, né? A Linda assumiu algo, ela entendeu, que permitiu que ela vivesse o que ela queria viver. Amy tava muito bem resolvida e as amigas dela vão precisar aprender muita coisa ainda, né? Tipo, é meio que isso, assim. Mas são histórias que estão ali perpassando, né, a vida de umas das outras. E aí, a terceira história, a gente dá um salto, né? Porque sai de 70 e vai pra 2000. Na mesma casa, mas é uma outra realidade. A gente começa a ver a história de Cole e Fran já fazendo a pesquisa para encontrar doadores, né? Pra fazer uma inseminação artificial, que elas querem ter um bebê. E aí você pensar nesse avanço de 60 para 2000 é muito interessante aí, porque aí a gente traz outra discussão, né? E é Sharon Stone, que faz a Fran, que é engravidar, e a Ellen DeGeneres, que faz a Cole. E elas têm esse desejo de engravidar e ter filhos. É um desejo mútuo, né? Que foi decidido e construído ali. Mas traz uma outra questão, assim, que eu acho que é importante a gente perceber o local que isso foi discutido, né? Em 2000. Todas as mulheres lésbicas querem ter filhos? Não necessariamente. Mas se elas quiserem, o que é preciso fazer? Tem um pouco meio que didatismo também nesse trecho, né? Explicando como é que você faz. Você pode fazer com um doador conhecido, mas aí você pode ter problemas, porque um doador conhecido, ele pode querer, como na história, ter participação. E você vai ser um doador, você não vai ser o pai da criança, né? As lésbicas ainda têm que lidar com isso, né? Tem que querer ter. Pra ter um filho, tem que lidar com... E eu acho que retrata muitas coisas legais nesse trecho. Eu tenho um trecho mesmo, a personagem da Ellen fala, que a Cal fala pra Fran, assim, seria tão mais legal se a gente tivesse um descuido e aí do nada a gente engravidasse. Não vai, nunca rola assim pra lésbicas, né? Tem que ser uma coisa discutida, pensada, conversada, e daí decidir os passos que você vai fazer, se você vai fazer uma inseminação, se você vai adotar, se você... É tudo muito assim. Mas, ao mesmo tempo, que essa sensação de não se enquadrar tá muito por causa da heteronormatividade, né? Porque a gente acha que é ok a pessoa do nada. Foi uma ratada aqui que eu dei, aí fiquei grávida, vamos ter um filho, que lindo. Por quê? Isso é bonito. E você decidir conversar e escolher ter um filho ou filha e ir atrás de fazer isso e passar por todas as coisas que se passa pra fazer, não é bonito, né? Talvez a gente também precise observar um pouco mais sobre isso. E eu acho que o mais complicado é também o fato das várias tentativas. Isso deve ser muito exaustivo, né? Pra quem tá fazendo, assim. Também. E finalmente quando acontece, né? Aí, nossa, eu terminei assim, bem o alívio, assim, né? Porque as outras histórias têm o seu tom dramático e essa realmente é o fato de uma família finalmente tá crescendo, né? E sem a interferência do doador, que é o principal também. E era o que elas queriam.
Que é o que elas queriam, eu acho que isso é muito importante. O que dá pra, eu acho que, tirar do filme inteiro é justamente esse olhar positivo, né? Um filme positivo, assim, ele tá tentando construir acho que elas tentaram construir nessa sequência uma coisa assim, estamos avançando de alguma forma, né? Sim, sim. Apesar de tudo, a gente tá avançando, já foi mais difícil, acho que é um filme que traz um pouco disso, né? E com isso a gente encerra esse primeiro bloco e a gente queria mais uma vez deixar aqui o pedidozinho pra você, se curtiu esse episódio, deixar aqui a nossa avaliação, né, amiga? Deixar 5 estrelas no tocador que você está ouvindo, em qualquer stream que esteja ouvindo, porque isso ajuda muito ao podcast chegar em mais pessoas. Então, vai lá, dá as 5 estrelinhas pra gente. Estamos de volta e agora chegou o momento do Histórias do Brejo. E hoje temos mais um áudio de nossas ouvintes. A ouvinte de hoje é a Carla. E hoje teremos história de primeiro beijo. Primeiro beijo? Primeiro beijo lésbico. Histórias do Brejo. Ter beijado uma menina pela primeira vez, pra mim foi quase como ter beijado um menino pela primeira vez. Foi algo muito natural e foi por quem eu estava gostando. Então, pra mim, em nenhum momento isso foi uma questão. Então, eu tava muito tranquila. Eu gostei muito da sensação de ser diferente mesmo. O toque e enfim, como é beijar uma menina, pelo menos pra mim foi muito diferente. E principalmente porque era alguém que eu tava gostando. Então foi algo muito leve, foi algo muito tranquilo, foi algo que não foi por curiosidade, não foi algo por uma libertação, pra saber se eu gostava ou não foi nada sobre isso. Foi simplesmente algo natural de pessoas que estão descobrindo que se gostam, que se beijam, sabe? Que tem essa troca. Pra mim foi maravilhoso e a gente tá junto até hoje. Muito obrigada, Carla, por ter compartilhado sua história. É isso, né? A pessoa beijou, bem sapatão. Já beijou, já tá namorando até hoje, ó. Sim, sim. Já pensou, amiga? Apaixonada no primeiro beijo. É assim, ela a história... do meu time. Amiga, eu só lembrei de você mesmo, do seu time. Bom, gente, mudando de assunto aqui rapidinho, se você também quer mandar sua história pra gente, tem um forms aqui na descrição desse episódio, ou vocês também podem mandar pelo @ Amiga. Fala, Pocha! Eu passei, amiga, eu fiquei viajando. Eu pensei. E aí você manda a sua história ou por escrito ou por áudio, que a gente traz aqui pro programa e vai ser muito legal saber suas histórias. Dica! A dica de hoje é a minissérie em formato de documentário que tá na HBO, chamada Nuclear Family. É uma minissérie em 3 episódios, que foi dirigida pela Rai Russo Young e conta como as suas mães foram as pioneiras na maternidade gay nos anos 80 nos Estados Unidos. Tem tudo a ver com essa história que a gente falou do filme Desejo Proibido, né, da terceira história, que vai trazer justamente os percalços, né, de você tentar ter filhos sendo lésbico. As mães, né, da Rai, elas fizeram justamente criar um núcleo familiar só de mulheres e tentar encontrar doadores, e aí tem todo um percalço. Um desses doadores tentou tomar a guarda da Rai, que é a diretora do documentário. Interessante de perceber essas nuances e esse comportamento social, né, sobre a construção de famílias, assim. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui nesse episódio, mas como é o mês de agosto, a gente vai voltar semana que vem, não vai dar nem tempo de ter saudade, né, amiga? Sim, sim. O próximo vai ser um filme de 2010, que vocês provavelmente amam muito. Ou odeiam. Ou odeiam. É o Dois Extremos, mas eu acho que tem muito mais chance de amar muito, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo que foi um dos primeiros filmes que assistiu
com esse tema, então eu acho que... Mas antes da gente ir embora, a gente queria pedir mais uma vez que vocês avaliem esse podcast nesse tocador. E também não esqueçam de mandar suas histórias, né, amiga? Pois é, se liga aí, hein? Manda Se sua liga, história pra hein? gente. É isso, gente. Beijinhos. Tchau. Fala Pode é feito por... Roteiro: E apresentação, Camila Pedrosa. Jéssica Araújo. Edição: E mixagem, Ada Viana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.